Sabe, por muito, muito tempo, os presidentes americanos tomaram um cuidado enorme para separar o cargo público do lucro pessoal. Era uma linha que parecia muito clara, sabe? Mas parece que um novo padrão foi criado. E as regras do jogo podem ter mudado para sempre. Então, vamos olhar mais de perto. É um contraste bem grande, né? De um lado, a gente vê uma tradição de presidentes se desfazendo de ações, proibindo o uso do próprio nome, tudo para evitar qualquer suspeita. E do outro, uma mistura que a gente nunca viu antes entre a Casa Branca e os negócios da família, com empresas se expandindo pelo mundo inteiro durante o mandato. A nossa análise de hoje, que é baseada numa reportagem da Associated Press, vai fundo nessa explosão de negócios da família Trump durante a presidência. E, claro, nas várias questões éticas que surgem disso, desafiando uma tradição de décadas na política americana. Olha só, durante o segundo mandato de Trump, os negócios da família que são tocados pelos filhos, o Eric e o Donald Jr., simplesmente decolaram. Eles entraram em áreas novas, super lucrativas, e num ritmo que, olha, nunca se viu antes. E a mudança de ritmo é gritante. Pensa só, no primeiro mandato não teve nenhum novo acordo internacional. Nenhum. Já no segundo, em pouco mais de um ano, foram 8 novos projetos em países como Catar, Vietnã e Arábia Saudita. Foi uma virada de chave e tanto na estratégia. Um passo bem importante foi a entrada no universo das criptomoedas. E o destaque aqui é esse negócio gigantesco, 500 milhões de dólares, na venda de parte de uma empresa para uma companhia ligada à família real dos Emirados Árabes. E isso aconteceu um pouquinho antes da posse. E para a gente ter uma ideia da escala da coisa, olha esse número: 320 milhões de dólares. Essa grana toda, que veio de moedas digitais, superou a receita de 4 anos inteiros do famoso Trump International Hotel em Washington. É um volume de dinheiro, assim, impressionante, em pouquíssimo tempo. Bom, agora a gente chega no ponto mais delicado de todos. Como é que esses acordos comerciais podem ter se encontrado ou até se misturado com decisões importantes do governo? Isso acendeu um alerta gigante entre os especialistas em ética. A reportagem aponta um padrão curioso. Países que fecharam negócios com a Trump Organization pouco tempo depois conseguiram resultados favoráveis do governo dos Estados Unidos. E aí fica a pergunta no ar, né? Uma coisa levou a outra? O caso do perdão ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, é bem emblemático. A sequência dos fatos é complexa. Primeiro, uma transação financeira enorme envolvendo uma empresa da família Trump. Depois, uma decisão do governo americano sobre tecnologia. E, por fim, um ato de clemência do presidente. É uma cadeia de eventos bem interessante. Claro, tem o outro lado. Todos os envolvidos, incluindo a Casa Branca e a própria Trump Organization, negam qualquer tipo de irregularidade. Eles afirmam que não houve conflito ético e que todas as decisões foram tomadas de forma independente. Ok, mas além da ética, qual foi o resultado financeiro disso tudo para a família? E talvez o mais importante, o que o povo americano acha dessa mistura toda entre negócios e política. Vamos dar uma olhada nos números e na percepção pública. Os resultados financeiros são bem expressivos. A revista Forbes estima que a fortuna pessoal de Trump cresceu 60% desde que ele voltou à presidência. É um aumento bem considerável para um negócio que já enfrentou algumas dificuldades. O próprio Trump já falou sobre isso. Ele basicamente disse que descobriu que as pessoas não se importavam com esses possíveis conflitos e que a lei de conflito de interesses tem uma exceção para o cargo de presidente. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa percepção dele, será que ela está correta? Essa suposta indiferença que ele aponta, ela existe mesmo entre quem vota? Bom, as pesquisas indicam uma mudança de opinião, inclusive dentro da base de apoio dele. A confiança na conduta ética de Trump caiu. Isso mostra que talvez o eleitorado esteja, sim, de olho nisso tudo. E as atividades comerciais vão além, chegando no merchandising pessoal numa escala que a gente nunca viu com outros presidentes. De clube privado a bíblias, tênis, guitarras, a marca presidencial virou produto de consumo direto. E então, o que tudo isso significa para o futuro da presidência dos Estados Unidos? E para aquela linha que separa o serviço público do ganho privado. Alguns historiadores que foram citados na reportagem mostram uma preocupação bem grande. Eles dizem que as barreiras éticas que um dia existiram, elas simplesmente foram derrubadas, abrindo um caminho completamente novo. E a conclusão central, segundo os especialistas, é que um exemplo novo e muito poderoso foi criado.
o de que é possível, sim, lucrar abertamente no cargo mais poderoso do mundo, aparentemente sem grandes consequências políticas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que dá o que pensar. Qual foi o precedente estabelecido para os futuros ocupantes do cargo? Essa porta que foi aberta, será que ela pode ser fechada de novo? A resposta para isso pode definir a cara da presidência americana pelas próximas gerações.